Olá, amigos e amigas que acompanham o canal Pensamento e Fé. Eu me chamo Jonas e eu sei que eu estou um pouco sumido aqui do canal, né? Muitas coisas acontecendo nas nossas vidas, mas eu resolvi separar um tempinho aqui, né? Aproveitando que nós estamos começando o ano de 2023, para poder ser útil de alguma forma na vida de vocês, né? A gente sabe que no início, né, de cada ano nós temos as nossas expectativas, os nossos planos. E dessa forma eu queria ajudar, né, vocês que estão querendo começar nas suas leituras bíblicas, né? Talvez você tenha esse projeto, né, de começar a ler a Bíblia inteira, né, de Gênesis até o Apocalipse, e por causa disso, né, entendendo essa resolução que muitos fazem no início de um ano, eu queria então poder ajudar vocês nessa leitura. E como que vai acontecer? Eu vou estar falando sobre o Pentateuco. Então, vamos começar por Gênesis e iremos até o livro de Deuteronômio. E a minha proposta aqui é fazer um vídeo bem simples, bem tranquilo. E eu espero, do fundo do meu coração, que esses vídeos, né, sejam úteis para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Roda a vinheta aí e logo mais a gente vai estar falando sobre o livro de Gênesis. Bom, pessoal, o livro de Gênesis ele tem a sua autoria atribuída a Moisés. E ele tem um propósito de ensinar o povo escolhido de Deus, ou seja, naquele tempo Israel, nação de Deus, a sua própria história, o seu propósito e também sobre a sua esperança. Então ele é o início do que nós chamamos de Pentateuco, que significa 5 livros ou 5 rolos. E nós vemos então aqui a narrativa da criação, além, né, de sabermos como foi o chamado inicial de Deus a um povo pequeno e comum do Oriente, através daqueles que nós chamamos de patriarcas. Então, esses patriarcas que são Abraão e assim a sua descendência também, eles são o início, né, de um chamado de Deus para que, através dessa aliança feita, eles abençoassem a sua descendência e também abençoassem todas as nações da terra. Então, resumindo, né, em uma frase, o que o livro de Gênesis tem a nos ensinar é que ele narra a origem do universo e de um pacto, ou seja, de uma aliança que Deus fez com Adão e que se estendeu, né, também a um povo, ao povo de Deus. É interessante notar sobre Gênesis que ele não narra a origem de Deus, mas narra a origem de todo o nosso universo, né, de todas as coisas que foram criadas. Isso porque a existência de Deus ela não é explicada ou mesmo defendida pela palavra de Deus, mas ela é, antes de tudo, uma pressuposição. A existência de Deus ela é pressuposta pela palavra de Deus e ela não se preocupa, né, em dar meios e indícios para que essa existência de Deus seja provada. Ela já parte dessa pressuposição de que Deus já existe. Então, tendo isso como um fato indiscutível, um único ser autoexistente é capaz de criar algo do nada. Tudo que nós criamos hoje é fruto de algo que nós já vimos antes. Nós temos as nossas referências, seja de cores, seja de técnicas, seja de inspiração. Mas o único ser capaz de criar algo sem ter nenhum professor, sem ter nenhuma escola e sem ter nenhuma referência é o nosso próprio Deus. E é desse Deus que nós estamos falando, o Deus da aliança. Então, ele criou o mundo por sua livre e espontânea vontade e tinha e continua a ter um plano relacional. O plano de Deus para com a sua criação é um plano relacional. Dito isso tudo, nós podemos dividir o livro de Gênesis em 2 partes. Primeiramente, o primeiro capítulo, né, o capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis, ele relata a origem do mundo. E além da origem do mundo, ele relata também a narrativa da queda humana, que foi a grande ruptura, né, no relacionamento de Deus e a humanidade, de
Deus e a sua criação. Entretanto, o texto nos narra que Deus já tinha um plano redentor desde o Gênesis, a fim de que a união entre Deus e o homem se restabelecesse. Então esse plano redentor ele já aponta, né, para um Salvador, que é o Salvador Jesus Cristo, que veio a nós na plenitude dos tempos, conforme a palavra nos explica, e que viria então e veio de fato resolver de uma vez por todas o maior problema humano. E esse maior problema humano nada mais é do que o pecado e a morte eterna. Então aqui em Gênesis nós temos a narrativa de uma aliança de Deus feita com o homem, a começar pela sua primeira criação humana, que é Adão. E ali nós vemos também na narrativa de Gênesis, né, mais uma ministração dessa aliança na pessoa de Noé também, uma aliança de preservação, que também deixa ainda mais curioso, né, mais atrativa essa leitura do primeiro livro da Palavra de Deus. E a segunda parte deste livro, ela vai narrar o início da execução desse plano redentor por meio da eleição e chamado de Abraão e a sua descendência para serem primariamente o povo da aliança e, além disso, né, estender essa sua aliança, como eu já disse, a todos os povos da terra. E assim, o nosso Deus ele constrói um imenso povo do qual nós fazemos parte pela fé. Abraão foi chamado a sair da sua terra, no meio de seus parentes, para ir para um lugar, uma terra prometida. Então aqui em Gênesis nós temos essa eleição de Abraão e a sua descendência e a sua saída de sua terra para chegar a esse lugar onde o Senhor Deus mostraria a terra de Canaã, que vai ser muito relembrada ao longo de todo o Pentateuco. Então, pessoal, essa aqui foi uma breve análise, né, de Gênesis. Não dá para a gente falar tudo, né, ainda mais nessa proposta de poder falar com simplicidade acerca dos livros que compõem o Pentateuco. Não dá para falar de todos os detalhes, né? Espero que vocês tenham entendido. Espero também que tenha dado um gostinho para você que está aí começando a ler esse livro ou prestes a começar, que tenha dado um incentivo aí para a sua leitura ser ainda mais produtiva. Lembre-se disso, nosso Deus é um Deus relacional. O propósito de Deus é a união, é o relacionamento nosso com o Senhor. E por mais que o pecado ele tente nos separar, glórias nós damos ao nosso Deus por ter feito esse plano redentor desde o início de todas as coisas e já ter preparado o caminho para a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos estar falando sobre Êxodo.